vamos começar. Sexta-feira passada, a tia Priscila, que sou eu, começou uma rotina de toda sexta-feira trazer fábulas evangélicas que fala do amor de Deus, do plano da salvação para os pequenos. E hoje, mais uma vez, nós vamos trazer outra fábula que vai falar do amor de Deus e de como a gente pode fazer para crescer em sabedoria, desde criança, sabedoria para poder ser como uma árvore cheia de frutos, verdinha, uma árvore que é saudável para o Senhor. E hoje, como sexta passada, eu contei a história com a minha filha, a Ana Raquel. Ela tem 8 aninhos, então ela faz parte do Ministério Infantil da minha igreja. Lembra? Ministério Infantil da Igreja Presbiteriana da Boa Vista, ela também faz parte, certo? E hoje nós vamos contar mais uma história que fala de o segredo para se tornar como uma árvore frutífera, cheia de frutos, cheia de folhas verdinhas, de grande conhecimento da palavra de Deus. E nós vamos começar hoje fazendo uma oração, tá bom? Oremos. Senhor Jesus, Pai amado, Deus grandioso, muito obrigado, Senhor, por estar nas nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, por fazer parte da nossa família. Muito obrigado, Senhor, por estar agora nesse momento da live, Senhor. O Senhor possa estar abençoando cada criança, cada adulto que for ver essa live, que está vendo essa live agora. Senhor, fala aos nossos corações através dessa fábula, que o Senhor possa fazer grandes obras nas nossas vidas. Pai, abençoa, Senhor, o decorrer dessa live, que o Senhor possa estar com todos nós, sempre em nossas vidas. Em nome de Jesus nós te oramos. Amém. 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 Então vamos lá. Nossa história de hoje, nossa fábula de hoje é essa aqui. Vocês estão vendo? Dá dando pra ver? Deixa eu ver. O segredo da maçanilda. O nome dessa fábula, como a Raquel tá falando aqui, é O Segredo da Maçanilda. Nossa, que segredo é esse, tia Priscila? Vamos descobrir, certo? Vocês perceberam que na nossa gravura, olha aqui de novo, na nossa gravura tem uma maçã, uma árvore de maçã linda, cheia de frutos, folhas verdinhas, e do outro lado tem uma árvore feia, mirradinha, magrinha, sem flores, sem fruto, só com alguns galhinhos de árvore e umas folhazinhas. E ela tá chorando, tá tão triste. O que será que aconteceu com ela? E é isso que a gente vai saber, tá bom? Então vamos lá. Só que antes da gente começar essa história, essa fábula, a gente vai ler a nossa Bíblia lá em Salmos, capítulo 119, versículo 11. Que para quem conhece vai falar de cor, e para quem não conhece vai aprender. Diz assim a palavra de Deus em Salmo, capítulo 119, versículo 11. Diz assim: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Mais uma vez. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Que palavra será essa? É a palavra de Deus, a Bíblia. Os mandamentos que Deus tem aqui dentro dessa Bíblia, dessa palavra. E nós devemos escondê-la onde? No nosso coração. Toda vida que a gente estudar a Bíblia, que a gente lê um versículo da Bíblia, guardar no nosso coração. Para quê? Para não pecar, para não errar contra Deus. Certo?
Então vamos lá. Vamos à nossa história de hoje. A nossa história, como vocês estão vendo, tá aqui. A Maçanilda conversando do lado de uma outra árvore triste, cabisbaixa, coitadinha dessa árvore. Vamos lá. Era uma vez uma árvore linda, formosa, cheia de flores, de frutos, cheia de folhas verdinhas. O nome dela, olha aqui, tá bem aqui, a tia botou bem aqui. Era Maçanilda. Cadê? Maçanilda, tá vendo, Raquel? A Maçanilda. E do outro lado, olha aqui, outro lado. Quem é essa? É a Maçambela. A Maçambela era triste, chorosa. Olha, vou aproximar mais para vocês. Triste, chorosa. Tinha só uns poucos galhinhos, umas poucas flores, folhazinhas. E ela era muito chorona. Por quê? Porque ela queria ser igual a Maçambela, a Maçanilda. Queria ser igual a Maçanilda. E infelizmente ela não era. Aí um dia a Maçanilda chegou para Maçambela e disse assim: Maçambela, que de bela não tinha nada, por que você está chorando? Aí ela: Maçanilda, eu queria ser tanto igual a você, bonita, cheia de frutos, toda verdinha. Queria tanto ser assim igual a você. Qual é o segredo, Maçanilda, para que você seja assim, Maçanilda? Porque o mesmo solo que você... Olha aqui o solo, é o mesmo solo, tá vendo? Cadê? O sol. A mesma grama verdinha que a Maçanilda estava, a Maçambela estava também. Então, quando chovia, a mesma chuva que ia para a Maçambela, ia também para a Maçanilda. E aí, a Maçanilda disse assim: Mas Maçambela, você tá indo para a igreja? Você tá sendo uma árvore que só fala de coisas boas? Aí ela: o quê? Não, e tem isso? Como assim? Aí a Maçambela começou a escutar o que a Maçanilda estava falando. E a Maçanilda disse assim: começou a falar: Maçambela, pra eu ser essa árvore linda, olha aqui, essa árvore linda, essa árvore cheia de frutos, cheia de flores, de folha, eu faço 5 coisinhas. Aí a Maçambela quis saber o que era. E aí ela começou a falar: Maçanilda, eu quero saber, você pode me contar? Aí a Maçambela, a Maçanilda começou a falar para Maçambela: olha, Maçambela, eu faço 5 coisas para que eu fique assim bonita. A primeira, eu leio a Bíblia todo dia. Todo dia eu leio a Bíblia. Todo dia eu pego um capítulo da Bíblia para ler. Outra coisa que eu faço, Maçambela, eu escuto tudo o que a tia da salinha fala das histórias bíblicas.
tudo que o pastor fala na hora do culto, eu presto atenção para poder eu entender o que ele está falando. A tia está falando. Essa é a segunda coisa. A primeira é ler a Bíblia todos os dias. Depois escutar o que as pessoas estão falando, o que as tias, o pastor fala. A terceira coisa que eu faço é estudar a Bíblia. Eu pego, leio, pego um versículo para decorar, para poder eu ir aprendendo a Bíblia. A quarta coisa que eu faço, eu medito, eu penso, o que será que eu estou fazendo que não está agradando a Deus? Se Deus disse que não é para eu falar palavrão, não é para eu ser desobediente, que não é para eu pescar na prova, então eu vou ser tudo isso. Eu não vou pescar, eu não vou desobedecer meus pais, eu não vou falar palavrão, eu vou ser uma boa árvore. E Maçambela, eu faço a quinta e última coisa. Eu leio a Bíblia, eu escuto o que os tios falam da igreja, eu estudo a Bíblia, eu medito, eu penso todos os dias sobre ter que fazer a coisa certa, porque na Bíblia está falando, porque Deus está pedindo, porque eu tenho que ser um exemplo como Jesus foi. E a última coisa, eu pratico. Tudo que eu aprendo, eu não fico só na minha cabeça, eu faço. Eu sou uma boa árvore, eu gosto de cantar louvores, eu sou obediente. Eu falo do amor de Jesus para outras árvores. Então, eu procuro ser uma árvore que agrada a Deus. E aí a Maçambela ficou pensando, poxa, deve ser muito bom ser assim mesmo, né, Maçanilda? Aí ela disse, claro que é. Deus, ele nos ama. Ele não quer ver a gente assim como você está, Maçambela, toda desgalhada, sem fruto. Ele quer nos ver assim como eu sou, bonita, uma árvore grande, muitos frutos, porque esses frutos aqui vai adoçar a vida de outras pessoas. E é para isso que Deus nos fez. Nos fez para que nós possamos ajudar as outras pessoas e glorificar o nome do Senhor. Aí a Maçambela começou a fazer aquilo que a Maçanilda falou. Começou a ler a Bíblia, começou a ir para a igreja e escutar o que as tias estavam falando da salinha e o pastor fala, aprendendo bem direitinho a Bíblia. Começou a estudar a Bíblia em casa. O que ela não entendia, ela perguntava para a Maçanilda ou para uma pessoa mais velha. Ela começou a meditar na palavra do Senhor, a pensar mais no que ela estava fazendo, se aquilo era agradável a Deus ou não. Começou a fazer tudo isso. E também começou a praticar, a pregar a palavra, a falar do amor de Deus para outras crianças. Começou a ser uma árvore boa, cheia de alegria, cheia de paz, cheia do Espírito Santo dentro dela. Aí, meus amiguinhos, sabe o que foi que aconteceu? Vou dizer para vocês. Olha que linda ela se transformou. De Maçambela, que era feia, ela se transformou numa Maçambela de verdade. Ficou cheia de frutos, folhas verdinhas, um caule bem grosso, bem bonito, alegre, igual a Maçanilda. Olha como ela ficou parecida com a Maçanilda. As duas ficaram lindas.
As duas ficaram cheias do Espírito Santo. As duas ficaram cheias de frutos, cheias do poder de Deus. E aí a maçã-bela descobriu que o segredo para ser uma árvore cheia de frutos, frondosa, cheia de alegria, ela tinha só que fazer uma coisa: depositar a vontade de Deus na vida dela. E como é, tia, que eu posso saber que existe a vontade de Deus? Na Bíblia, na palavra de Deus. Lembra do versículo que a gente começou falando? Lá em Salmo 119, versículo 11, que diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, a maçanilda e a maçã-bela descobriram o poder desse versículo. A maçanilda já sabia que ela tinha que guardar no coração a palavra de Deus para não pecar contra Deus. E a maçã-bela, que era triste, que era feia, ficou linda e maravilhosa. E aí, hoje em dia, ela faz a mesma coisa que a maçanilda. Ela prega da palavra de Deus. Ela fala do amor de Jesus, que veio por nós e morreu pelos nossos pecados. Então, amiguinho, você pode ser assim. Você, quando aceita Jesus no seu coração, você tem que ter o crescimento espiritual. E para isso, você se compara a uma árvorezinha que é pequenininha, sem frutos, sem folha. E a partir do momento que você começa a ler a palavra de Deus, a entender o que você está falando, você começa a ficar cheia de flores, de frutos, verdinha. O seu fruto fica vermelhinho como uma maçã saudável. E aí, esse seu fruto vai ser de grande ajuda para outras crianças, para outras pessoas que precisam ouvir do amor de Deus, mas não sabem o que fazer, porque às vezes estão tristes, estão chorosas, porque não são verdinhas como uma árvore deve ser. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês aprendam mais e mais da palavra de Deus em cada sexta-feira. Se você conhece uma igreja que já está podendo receber pessoas, vá, não esqueça, usa máscara para poder você ir, lave bem as mãos, antes de sair higienize suas mãos com álcool gel e saia de máscara e vá para uma igreja. Se você for daqui de perto, da Igreja Presbiteriana da Boa Vista, que fica aqui no bairro da Boa Vista, próximo do Castelão, que fica na Avenida Alberto Craveiro, número 2029. Tem lá uma placa bem grandona, Igreja Presbiteriana da Boa Vista. Venha, nos faça uma visita. Por enquanto a gente está tendo aula de escola dominical online, mas se você quiser ir para o culto, 9h30 da manhã, todo domingo, você pode ir. Vai ser muito bem-vindo. Obrigado a todos. Fiquem com Deus e até a próxima sexta. Tchau, amiguinhos! Tchau!